Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Duartes Restaurante e Buffet. Fone 62 98248 2686. Medmex Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva e você está no nosso programa Boas Novas, programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva. Eu quero agradecer primeiramente a Deus que nos dá mais uma oportunidade de mais um programa. Quero louvar a Deus, agradecer ao Senhor porque Deus tem nos abençoado, Deus tem nos sustentado e nos guardado. Eu quero também agradecer aos nossos patrocinadores, os nossos queridos da QS Seguros, os nossos irmãos do restaurante Buffet Duartes e também a nossa gostosíssima e abençoada sanduicheria Medmex. Todas as vezes que você adquire um produto desses irmãos, você está ajudando o programa Boas Novas. E o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva está completando esse mês de abril um ano de aniversário, um ano de existência, um ano de bênçãos. E eu quero agradecer realmente do fundo do meu coração os patrocinadores que estão conosco desde o começo. E agora outros irmãos também estão nos ajudando. Esses amados irmãos, os nomes deles virão nos finais, nos créditos finais, ali no nosso programa, no encerramento do programa. Mas enfim, eu quero agradecer a todos os queridos, amados, abençoados de Deus que têm nos ajudado. Se você quiser ser também um patrocinador do programa, trazer a sua empresa também para nós anunciarmos aqui, entre em contato conosco, telefone 98122-6464. Além de nos ajudar na divulgação da Palavra de Deus, você também está abençoando vidas para que elas venham a ouvir a Palavra do Senhor. Muito obrigado. Quero compartilhar com os queridos um texto das Escrituras, em Romanos, no capítulo 8, do verso 18 ao versículo de número 25, quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim: eu penso que os sofrimentos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe esta esperança. Um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós, mesmo enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que não esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Palavra do Senhor para nossa edificação, Romanos capítulo 8, do verso 18 ao versículo de número 25. Vamos orar ao Senhor neste momento. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor Pai, que é o Deus de graça, o Deus de favor, o Deus de misericórdia, nos ajude, Deus, nesta hora difícil, mas antes nos receba, meu Pai, como um povo que adora o Senhor, como um povo que glorifica o Teu nome, como um povo, ó Deus, que anseia e deseja pelo Senhor. Ó Deus, agora quando nós estamos nessa circunstância
difícil pela qual estamos vivendo, a qual estamos passando, eu quero, Deus, pedir ao Senhor misericórdia. Que o Senhor, por meio do Teu Espírito, ó Deus, infunda em nós fé e esperança, para que tenhamos, ó Deus, esperança e confiança em dias melhores. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra que foi lida. Agora, ó Deus, quando ela será exposta, Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor ministre na nossa mente, ministre, ó Deus, no nosso coração, a Tua santa e bendita palavra. Ó Deus, essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, todos nós ansiamos e desejamos dias melhores. Nós vivemos momentos de dores e de sofrimento. É bem verdade que a palavra de Deus, ela não exime ou ela não foge de trabalhar, de manifestar, de falar acerca de temas difíceis, desagradáveis e temas complicados. A Bíblia fala de morte, a Bíblia fala de peste, a Bíblia fala de guerras, de fome, a Bíblia fala de desavenças entre governantes, entre nações, entre povos, entre famílias. A Bíblia não esconde a natureza humana, o que é o ser humano. E a Bíblia também não esconde as dificuldades e problemas daqueles que nós chamamos heróis da fé, por exemplo, que estão ali relatados, elencados, colocados em Hebreus capítulo 11. Nesse texto, o apóstolo Paulo, ele desenvolve o tema desde o capítulo 8, falando que não há, do verso 1 do capítulo 8, que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo fala do Espírito Santo que Deus enviou quando Cristo foi assunto aos céus, em que o Espírito Santo ele aplica a obra de Jesus Cristo em nós, nos tornando filhos de Deus. E o texto também fala, queridos, que nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Também fala que com Cristo sofrermos, também com Cristo seremos glorificados. Portanto, nesse contexto, o apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo clama em nossos corações, Abba Pai, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Embora sejamos filhos de Deus, embora Deus seja o nosso Pai, nós ainda nesta vida nós passamos por dores, lutas, sofrimentos e aflições, mas mesmo em torno dessa dificuldade, em torno dessa aflição, o apóstolo Paulo ele desenvolve o tema, desenvolve para nós de que o Espírito encoraja os cristãos no sofrimento, dando-lhe esperança. E a nossa santificação por meio do Espírito produz a glorificação. E nós carecemos e precisamos ser dependentes do Espírito Santo de Deus. Aqui, queridos, o apóstolo Paulo, então, no versículo 18, ele fala que a vida do cristão envolve dor, que a vida do cristão envolve sofrimento. Mas mesmo assim, o apóstolo Paulo ele se regozija na esperança segura da glória que nos está revelada por meio de Jesus Cristo. Então, com paciência nós suportamos. Embora sofremos, mas com paciência nós suportamos. E não somente nós, mas o apóstolo Paulo também argumenta que a própria natureza geme e sofre. Também a própria natureza geme e sofre, a própria natureza então será redimida, será restaurada. Mas eu quero argumentar com os queridos acerca do que o Espírito Santo encoraja os cristãos no sofrimento, dando-lhe esperança, com pelo menos 4 argumentos. O primeiro argumento que o apóstolo Paulo desenvolve no verso 20 e 21 é que a desordem que há no mundo é descrito como inutilidade e decadência. De fato, as pessoas, elas
vivem em um mundo em que nós temos muitas futilidades. Vivemos em um mundo de decadência, de pessoas decadentes, de instituições decadentes, de instituições que não cumprem o seu papel, não cumprem a sua função. Mas assim, nós então vivemos essa inutilidade e essa decadência. O segundo argumento aqui colocado pelo apóstolo Paulo é que a causa dessa desordem, conforme o versículo 21, está relacionada ao pecado e à maldição de Deus por causa daquele que a sujeitou, ou seja, por causa de Deus que a sujeitou. E o versículo 20 fala claramente acerca deste assunto, como é bem colocado, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. E aí, na palavra de Deus, em Gênesis, capítulo 3, versículo 17, Deus diz assim para Adão, e para Adão, Deus disse o seguinte, você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar durante a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Portanto, Deus amaldiçoou a terra por causa do homem, por causa do pecado, por causa da desobediência do homem. O terceiro argumento do apóstolo Paulo, dos versos 20, da parte B até o verso 22, que o final dessa desordem, já que permanece firme a esperança de uma libertação. Há uma esperança de uma libertação. Há uma expectativa de uma libertação. E esta circunstância, essa desordem terá um fim. Essa decadência terá um fim. A circunstância, a situação de dor, de aflição, de morte, de peste, de desunião, de falta de amor, de falta de compreensão, de falta de unidade, de falta de solidariedade, de falta de compaixão, de falta de misericórdia. Não somente misericórdia entre pessoas, mas falta também de misericórdia para com a própria natureza, onde o homem destrói a natureza, destrói as matas, polui os rios. Até mesmo as atitudes mais simples que deveríamos cuidar e termos cuidado das atitudes mais simples da preservação, nós temos a tendência destrutiva. Mas há uma expectativa, queridos, da libertação, da liberdade da criação, conforme está colocado no versículo de número 21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro. Também a liberdade dos cristãos, versículo 21 na parte B, para a liberdade também da glória dos filhos de Deus, também a libertação e liberdade do nosso corpo, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardamos a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. E o verso 21 volta a dizer também acerca da liberdade dos filhos de Deus. Portanto, a natureza geme, portanto, a criação geme, nós gememos, nós aguardamos o nosso corpo está em decadência. A terra está em decadência. Mas nós temos aqui uma promessa, queridos, que o apóstolo Paulo faz, que eu tenho certeza, tenho por certo, que nem o sofrimento do tempo presente há de se comparar com a glória que há de ser revelada. A glória que há de ser revelada em nós. O último argumento do apóstolo Paulo, para nós entrarmos então nas aplicações, a nossa esperança para o futuro. E aqui é bem claro, queridos, que o Espírito já recebido é um prenúncio da plena condição de filhos de Deus que ainda temos que receber. É interessante que se nós olharmos para o contexto todo do capítulo 8, do verso 26 até o versículo 27, o apóstolo Paulo vai afirmar que o Espírito Santo
intercede por nós diante do Pai, porque nós não sabemos orar como convém, porque o Espírito conhece a mente de Deus. Depois, ele vai continuar argumentando no versículo de número 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o versículo 29 e o versículo 30 vai falar, queridos, de um povo que foi predestinado para a salvação, de um povo que Deus chamou, de um povo que Deus justificou, de um povo que Deus glorificou. Portanto, queridos, no plano eterno, no propósito eterno de Deus, a nossa salvação está garantida por meio de Jesus. E o texto está usando expressões no passado de uma ação que já ocorreu. Mas nós vivemos dia a dia porque não há separação de tempo para Deus. Deus ele enxerga no mesmo momento, passado, presente e futuro. E Paulo, ao escrever aos Efésios, ele está dizendo claramente que nós já estamos assentados nas regiões celestes em Cristo. Agora, nós estamos presos, nós estamos limitados ao tempo. E o tempo o qual vivemos é de dor, é de morte, é de sofrimento. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é as primícias de Deus em nós, que foi enviado como os primeiros frutos de bênçãos, já recebendo agora, com a certeza e garantia de bênçãos futuras, quando todas as coisas se consumarão e para sempre nós vamos viver com o Senhor. E então, meu querido, minha querida, a natureza, a criação será redimida, a sua vida será redimida plenamente e completamente. Então, meu querido, minha querida, tenha esperança. E em nome de Jesus, a minha oração é que o Espírito Santo de Deus plante essa esperança no seu coração de uma redenção plena, cabal, por meio de Jesus. E a aliança que temos com Jesus, ela é uma aliança eterna, firmada entre o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, onde ninguém pode desfazer esta aliança, ninguém pode retirar de Deus a bênção que Ele proferiu sobre você em Cristo Jesus. Mas eu quero terminar o programa de hoje com algumas aplicações para a sua vida em nome de Jesus. A primeira aplicação, meu querido, que eu quero deixar para você, está no versículo está no versículo de número 18, em que por mais que seja dor, por mais que seja a aflição, por maior que seja a angústia e o sofrimento, Deus tem algo melhor para você. Creia nisso em nome de Jesus, com a glória que há de ser revelada. Em segundo lugar, a palavra de Deus está afirmando que há de vir uma redenção na natureza e uma redenção também do nosso corpo. Portanto, em nome de Jesus Cristo, a nossa redenção, ela é certa, ela é garantida, porque Jesus Cristo foi à cruz e o Espírito Santo de Deus aplica a obra de Jesus em mim e em você, e nós temos essa garantia e nós temos essa certeza de redenção em Cristo Jesus. O Espírito Santo de Deus foi enviado, ele habita em nós. Terceiro e último lugar. O Espírito Santo foi enviado por Jesus para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Para nos ensinar também, a guardar, trazer lembrança de tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou e tudo aquilo que Jesus Cristo fez. Portanto, meu querido, o Espírito Santo, ele é as primícias, os primeiros frutos de bênçãos que Deus derrama sobre mim e sobre você, até que nós sejamos plenamente levados à presença do Pai no sentido de redenção. Então, até que a redenção ocorra, o Espírito Santo de Deus, ele veio para ser as primícias das primeiras bênçãos, os frutos de Deus na sua vida. Então, meu querido, minha querida, Deus abençoe em nome de Jesus a sua vida. Deus abençoe em nome de Jesus. Que a sua dor, o sofrimento, aquilo que nós estamos passando,
a inutilidade e a decadência das instituições, desde instituições governamentais, passando por instituições religiosas, por líderes de instituições governamentais ou líderes de instituições religiosas, não pode tirar de você a esperança, não pode tirar de você essa gloriosa esperança de que Jesus Cristo vai dar um fim a toda esta calamidade. Eu quero chamar você à esperança. Quero orar por você em nome de Jesus. Ó Deus, obrigado por esta hora, por esse momento, por mais um programa, ó Deus, programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva. Obrigado, ó Deus, pela minha vida, pela saúde que o Senhor me dá. Obrigado, ó Deus, pelos patrocinadores. Obrigado, Deus, pelos irmãos que têm investido na tua obra. Ó Deus, que o Senhor faça com que esses irmãos a cada dia tenham prosperidade, ó Deus, como é próspera a alma deles. E assim, ó Deus, obrigado pela generosidade desses queridos, que mesmo em momentos difíceis são generosos para ofertar, para, ó Deus, propagar, proclamar a tua palavra. Ó Deus, a minha oração é que o Senhor console, conforte, sustente e produza esperança nos corações. Que a nossa fé e esperança, ó Deus, não esteja em líderes, sejam eles religiosos ou líderes, ó Deus, de instituições governamentais ou qualquer outra instituição, mas que primeiramente a nossa esperança esteja no Senhor. Essa esperança foi trazida por meio da ressurreição de Jesus e também, ó Deus, confirmada em nossos corações pelo Espírito Santo, Senhor, que o Senhor fez habitar em nós. Ó Deus, essa é a minha oração de gratidão e de súplica em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por você fazer parte do projeto Boas Novas. Eu quero convidar você também para todo sábado pela Goiás é Mais TV. Participe do nosso programa. Nós sempre estamos incentivando, quando você acessar ou receber aí acerca do programa no seu WhatsApp, o link, você entre ali, acesse, e no YouTube tem lá o like, dê o like, depois você comente e compartilhe para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo programa Boas Novas. E nós produzimos o nosso programa direto da TC Multimídia, que é uma parceira nossa na proclamação da Palavra de Deus. Se porventura você gostaria também de fazer um programa ou desenvolver qualquer projeto na área de mídias, procure também aqui a TC Multimídia, você vai ser muito bem atendido pelo nosso amigo, diretor, Lucimar Faria. Eu quero também convidar você para assistir o Culto Boas Novas, direto do Espaço Boas Novas, todos os domingos às 18 horas, também pela Goiás é Mais TV. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Muito obrigado. Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Duartes Restaurante Buffet. Fone 62 98248 2686. Medmex Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: pastor Hamilton Silva.